sou o Clériston Rodini e trago para vocês a nossa 22ª aula de Windows Avançado. Hoje nós vamos ver um pouco sobre aqui ó, os scripts em CMD e scripts em PowerShell. Bom, vamos lá sem muita demora. Para começar, vamos abrir, né? Vamos criar um novo arquivo. Pode ser um arquivo texto normal, tá? E aí você coloca, vamos pôr aqui, ó, teste. Ponto PS1. PS1 é a extensão. Ele vai dar uma mensagenzinha básica, porque você está tentando alterar a extensão de um arquivo. O ideal, quer ver, na verdade, é você abrir direto no Notepad. Vamos fazer assim, ó, exclui. Você abre o Notepad e já salva ele. Salvar como? Ó, codificação ANSI. Aí você põe o nome, por exemplo, teste. Por exemplo, você pode dar um nome que melhor sugerir o que o seu script vai fazer. PS1. Na área de trabalho, salva. Deixa eu ver onde que ele está salvando. Ele salvou na outra lá do outro lado. Peraí, deixa eu trazer ele para cá para ficar fácil de execução. Bom, aí o que nós vamos fazer aqui? Peraí. Deixa eu pegar a colinha aqui. Aí para você imprimir alguma coisa na tela, você pode vir e usar esse comando, ó. Write host. Muito bom. Seu primeiro script em PowerShell. É um teste, é um exemplo, tá? Salva. E aí vamos abrir o PowerShell. Para executar um script em PowerShell, você precisa digitar ponto, barra e o nome do script. É a barra ao contrário, desculpa. Tá aí. Mas vamos fazer uma coisa. Antes, vamos digitar um CLS para ele limpar a tela. Você pode usar também o comando mais usado em programação para fazer isso, que é o echo. Hello World. Normalmente é o primeiro comando que nós aprendemos a dar, né? É o comando para imprimir alguma coisa. Para você dar um espaço entre as linhas, você vai dar um... não adianta. Você vir e dar um Enter aqui, ó, ele não vai dar um espaço entre as linhas, tá? Você tem que vir e dar um echo vazio. Aí você dá um espaço entre as linhas. Para pular uma linha aqui, ó, quer ver, ó? Opa. Aí, embaixo a mesma coisa. Tudo que for linha que você quiser pular, ó. É só dar um echo vazio. Bom, tem o echo, tem o
write, né? Tem um outro comando, tem esse aqui, ó, que eu não entendi a diferença de um e de outro, mas vamos lá. Write output. O que exatamente ele faz? Boa pergunta. Qual a diferença dele para o primeiro? São todos os comandos. Existem casos e casos. Existem casos que você vai precisar de usar o action, existem casos que você vai precisar de usar um desses dois write. Já depende bastante do ponto do script, o que você está querendo pôr no seu script. Bom, aí depois nós temos aqui, ó, as variáveis. Que aí a variável é que nem no PHP, que nem em algumas outras programações. Deixa eu ver, você dá um nome qualquer aqui, ó. O nome da variável igual, abre e fecha aspas, e põe qualquer coisa. Prontinho. Mas aí para eu imprimir isso, para você imprimir isso, você dá um action nome variável. Tá aí, ó. Aquela qualquer coisa que nós colocamos como valor da variável. Para que serve uma variável? Ela serve porque em vários lugares você vai imprimir uma mensagem, né, de texto, e aí você, que nem, por exemplo, você colocou uma aqui, aí você coloca outra em outro ponto, mas é a mesma mensagem. Quando você precisar de editar, você não precisa de ficar colocando todas as vezes e em todos os lugares que tem aquele texto e alterar. Você altera uma vez e ele altera tudo. Vocês vão entender isso mais para frente quando nós vamos fazer um script bem útil daqui um pouquinho. Nós temos também, ó, mas aí aqui já entra na parte do um pouquinho de programação VBScript. Porque o PowerShell, ele tem essa possibilidade. O CMD não, mas o PowerShell ele já tem essa possibilidade. Então você pode vir aqui, ó, e inserir com essas linhas. Uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo. Sempre comentem o seu código. No PowerShell ele aceita o mesmo comentário do PHP, que é a cerquilha. Então você pode vir simplesmente e dar ali uma cerquilha e ele já te comenta a linha inteira e ela não aparece na... Quer ver, ó? Ele não te aparece aqui. Opa! Ele não te aparece a linha aqui. Como o PowerShell, você pode usar scripts do Visual Basic, né, do Visual Basic Script, VBScript, você pode fazer coisas mais interessantes, como que nem, ó, essa linha aqui, ó, ele te dá uma caixa de mensagem na tela, que vocês já até viram aqui, né, ó. Aqui, ó, essa caixa de mensagem aqui. É só um aviso. Você quer, em algum momento do seu script, você quer dar um aviso, pronto, tá dado. Eu só não lembro se tem como eu impedir dele dar aquele retorno. Não, ó. Ele dá aquele retorno, eu não encontrei como tirar aquele retorno do número ali. Ok. Aí tem outras coisas também que você pode, que nem, ó, você pode abrir
Você pode abrir um programa e já inserir um texto nele. Tá vendo? Ó, com essa aqui, ó, com essa linha aqui, você tem que declarar isso daqui em cima. Peraí que eu tô duplicando, pessoal. Essa linha aqui, ó, você já declarou, você não precisa declarar de novo. Aí aqui, ó, isso aqui, ó, ele vai abrir o Notepad. Deixa eu pôr o Notepad que é mais fácil. Você vai abrir o Notepad, ele vai ativar a janela do Notepad, porque ele não, para evitar de sobrepor, então ele vai dar certeza de que o Notepad está por cima das outras janelas. Esse Start Sleep, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma pausa no programa de alguns segundos. Você pode pôr um tempo pequeno, eu coloquei mais porque eu estava testando com o Word, o Notepad é bem mais rápido. E aí, o que ele vai fazer? Ó, o Send Case, ele vai enviar essa mensagem lá para o Notepad. Então, vamos ver se funciona? Tá aí, ó. Ele abriu o Notepad e enviou a mensagem. Tem a opção de você conseguir fechar o arquivo pela linha de comando, o programa. Tem como você salvar isso, tudo pela linha de comando. Eu vou parar por aqui com o PowerShell e vou passar um pouco de linhas do CMD, dos arquivos batch. Por quê? Porque é mais prático. Tem isso daqui, ó, você abre é muita coisa, tá? Dá para fazer muita coisa. E muito do que dá para fazer aqui com o CMD, você faz lá também, porque ele aceita os comandos que nem move, copy, da mesma forma. Então, o mesmo script que você faz pro CMD, em 90% dos casos você pode usar no PowerShell também. Então, vamos fechar aqui o PowerShell e vamos abrir o CMD. E vamos criar um novo arquivo aqui. Vamos abrir o Notepad. Já vamos salvar ele. Test2.batch. E trazer ele para cá porque ele joga lá por padrão. Bom, com o CMD aberto, tá. No caso do CMD, ele aceita o comando eu arrastar e soltar. Eu posso puxar para cá, ó, e ele já me traz o caminho completo. Eu não tenho que ficar digitando, procurando ele. No caso, não está fazendo nada, então não faz diferença. Vamos sempre começar com CLS. Por quê? Para ele limpar qualquer informação que tenha na tela por qualquer motivo. Então, você vai ter sempre a tela limpa para você usar. E aí nós vamos ter... Deixa eu pegar minha colinha. Nossa, letra pequena. Deixa eu abrir no... Bom, vamos lá.
É bom você sempre começar com isso aqui, ó. Começar assim, né? Você dá um CLS, você até pode inverter, né? Ó. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai desativar todas as mensagens para o usuário que seja relacionada aos comandos. Então você não vai ficar dando mensagenzinhas que você não quer que o usuário saiba. E como tem lá, você também pode usar aqui. O Ashel, né, igual tem no PowerShell, você pode usar aqui. Aí você viu que, ó, o Ashel, ó, ele entrou aqui e depois apareceu aqui embaixo, né? Para você evitar que isso aconteça, é só você colocar o arroba antes do começo da linha. Antes do começo da linha aqui, ó. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai só imprimir o texto que você quer lá, ó. E com isso você pode direcionar na onde você quer. Ele não vai aparecer o comando, mas por padrão era para isso aqui fazer isso. Mas eu andei vendo que nas versões atuais não está acontecendo. Bom, você imprimiu lá. Vamos lá. Aí você vai pular uma linha. Da mesma forma, você pula uma linha aqui. Aí, por algum motivo, você quer que o programa pare. Você digita um pause. Note que, ó, você colocar as aspas aqui, ele vai imprimir as aspas lá. Se você colocar o comando em branco, ele vai aparecer em branco. Acho que é aspas simples que não aparece. Bom, mas aí você pode fazer, por exemplo, ó. Acabou. Você está pulando uma linha. Isso para você dar um pause na execução. Para você declarar uma variável, você vai usar o comando set e o nome da variável. Aí você dá um igual conteúdo da variável. Lembre-se que se você der um espaço aqui, ele vai dar um espaço no conteúdo da variável também. Uma outra coisa que eu ia esquecendo que é importantíssimo, você sempre tem que comentar o seu código para você saber o que você está fazendo. Aí você passa aí um mês, 2, 3 sem mexer no código, aí você vai lá, precisa dar uma manutenção, você começa a mexer, aí você olha lá e fala, o que isso aqui está fazendo mesmo? Então, no bat, nos arquivos bat, você digita, né, precisa do arroba para ocultar a linha, e aí você digita rem, que ele remove a linha da execução. Ou melhor, quando ele chega ali, ele pula a linha e continua o script. E ele não vai aparecer isso daqui. Bom, você declarou a variável. Aí você precisa ler essa variável para poder, por exemplo, imprimir na tela. O motivo da variável nós vimos lá no outro script, e vocês vão entender melhor quando nós vamos fazer o script útil daqui a pouco. Então, tá aqui, a variável. Para você chamar a variável no CMD, você digita o sinal de percentual, o nome da variável, o sinal de percentual. Que aí ele vai imprimir o conteúdo da variável.
Se você digitar com aspas, ele vai aparecer com aspas. Se você digitar sem aspas, ele vai aparecer sem aspas. Ai, não. Comentei coisa errada. Aí. Lembra que eu falei do espaço? Ó. Ó o espaço. Se digitar um espaço, ele vai dar um espaço. Você tira o espaço, ele já mudou a localização. Aí, ó, tem um comando que às vezes você precisa interagir com o usuário. Você precisa pegar, por exemplo, um nome de usuário, você precisa de pegar alguma coisa do seu usuário, algum dado do seu usuário. Aí você digita opa. Tô atropelando aqui, pessoal. Tem um comando, tem as variáveis, que são as variáveis do sistema. Do mesmo jeito que você declara uma variável, existem várias variáveis de sistema. Nós vamos ver algumas nos próximos minutos, né, dos scripts. E nós temos aqui, ó, a variável que pega o usuário logado. E nós temos a variável que pega a pasta do sistema do usuário. Isso aqui funciona para o script do CMD, mas funciona também para outras linguagens de programação. Para você pegar que nem arquivos, você quer pegar, você vai fazer uma instalação, você quer instalar alguns arquivos dentro do usuário que está, por exemplo, um arquivo de log, você quer fazer uma pasta para um arquivo de log, você quer colocar essa pasta dentro da pasta do usuário, em vez de jogar lá junto na CMD, ó, na unidade C, ao invés de jogar dentro do arquivo de programa, você quer fazer um log dentro do perfil do usuário, você vai usar esse arquivo aqui, ó. Esse variável de ambiente, é o user profile. Então ele vai colocar dentro da pasta do perfil do usuário. E aí, como que ele vai funcionar? Vamos pôr aqui umas linhas de divisão para poder não virar uma sopa de letrinhas. Tá aí, ó. Usuário logado. Clery. Pasta do usuário. C:/users Clery. Que é a pasta do usuário logado que eu estou usando aqui agora. No caso aqui, nós estamos pegando do sistema. Nós estamos importando uma variável do sistema. E nós podemos pegar também, fazer uma interação com esse usuário. Nós vamos pegar, ó, o set, que nós vamos setar uma variável. O /p, ele vai parar a execução do script e ficar esperando uma entrada de dados do usuário. E aí vai vir, né, o nome da variável, um texto que vai aparecer na hora que você executar o script para entrar o nome de usuário. E aí depois você vem e dá um echo como nome de usuário. Tá vendo, ó? Ele apareceu aqui, ó, para eu digitar um nome. Então vamos digitar um nome. Aí ele dá a mensagem, vamos pôr aqui, ó, um divisor para poder não virar sopa de letrinha. Opa.
Tá aí. Só que então vamos fazer um script útil, algo que realmente seja útil. Nós vamos fazer um script de backup. Aí vai vir na área de trabalho. Vamos pôr o nome aqui de backup. Só que esse nós não vamos salvar na área de trabalho. Esse nós vamos vir salvar na pasta aulas, conteúdo, aula 20. Nossa, não, mas essa é a aula 22, peraí. Aula 22.bat. Existem algumas pessoas que dizem que é bom você usar a extensão CMD. Vamos usar a extensão bat porque foi o que eu usei nos meus testes. Bom, então vamos lá. Esse arquivo vai estar aqui agora. Peraí, deixa eu abrir aqui o meu. Aula 22. Vamos arrastar ele aqui para o CMD. Ok. Tá, minimiza aqui. Aí nós vamos começar, como eu falei, com o CLS. Aí, ó, nós vamos colocar um título para essa execução. Então, nós vamos usar o comando title, que ele vai dar um título lá como backup do sistema. Isso aqui você pode colocar qualquer coisa. Backup das aulas. Ó, tá vendo a janela do CMD? Era isso que nós queríamos. E a hora que ele termina a execução, ele volta o título anterior. Mas vamos remover esse pause daqui e vamos continuar. A primeira coisa que você tem que fazer é declarar as variáveis. Por quê? Porque no script útil você vai precisar de fazer vários controles, você pode precisar de editar posteriormente, então você precisa de fazer as variáveis. E aí nós vamos começar aqui, ó. Deixa eu usar a colinha aqui, eu vou explicando para vocês. Aí aqui, ó, nós vamos ter o comentário, ó, grupo de variáveis do script. Aí nós vamos ter a primeira variável, origem, que é a pasta de onde vai vir o backup. A pasta que nós vamos fazer o backup. Destino, que é onde nós vamos guardar o backup depois. Esse aqui, relate aulas, porque o nosso script vai fazer um relatório, então ele vai ter que ter um caminho para ele guardar esses relatórios. Data, o que ele vai fazer? Esse comando data, ele imprime as datas na tela. E ele vai pegar, tá vendo, ó, vai setar a variável data com a variável de sistema date. Aí ele vai pegar o sétimo e o oitavo, ele vai pular os 6 primeiros. Ah tá, esse aqui é o ano. Ele vai gravar primeiro o ano. Então ele vai pular primeiros 6 caracteres, que é os 2 de dia, os 2 de mês e os 2 primeiros do ano.
e vai pegar os outros dois. Aqui tá 10. A lógica é essa. Ele funcionou ontem, vamos ver se eu não fiz alguma coisa errada de ontem para hoje. Aí aqui, ó, ele vai pular 3 e vai pegar o mês. E aqui ele vai pegar os dois primeiros dígitos. E desse lado aqui, ó, a mesma coisa. Ele vai pegar da hora, os dois primeiros dígitos da hora, e ele vai pular os dois primeiros e vai pegar os outros dois dígitos da hora, que seriam os minutos. E o nome do backup. Aí aqui nós vamos formular o nome do backup. Ele vai gerar o backup na pasta aulas, tá? Por isso tem que ter o nome completo. É sempre bom você colocar o nome completo, porque aí, independente de onde o script estiver, você vai conseguir executar ele com perfeição. Aí, ó, ele vai gerar o arquivo na pasta aulas com o nome backup. Aí ele vai puxar a variável data ponto 7z. Por que o 7z? Porque eu vou usar, nesse caso, o 7-zip para fazer a compactação dos arquivos, o empacotamento e compactação dos arquivos. Se você for usar outro programa, for usar algum que faça zip, algum que faça um outro tipo de compactação, você tem que usar a extensão deste compactador. Bom, declarado as variáveis. Então agora nós vamos imprimir na tela as variáveis para efeitos de você conferir se elas estão sendo declaradas corretamente. Aí, ó. As variáveis estão sendo declaradas corretamente. Aula, conteúdo, ó. O que tá... Opa. Mesmo que tá lá, ó. Tá aqui, ó. Aula, conteúdo. Ó. Aula, backup. Lá onde tá declarada a variável, ó. Ah, essa variável eu esqueci de colocar aqui. Pera aí. É porque eu declarei ela depois. C. Pronto. Tá aí, ó. Aulas. A data. Tá vendo? Olha, ele tá imprimindo aqui a data. No formato que eu falei, ó. Ano, mês, dia, hora, minuto. Por que isso é importante? Você ter isso em mente. Colocar primeiro o ano no nome do arquivo. Porque se você colocar primeiro o dia, depois o mês, depois o ano, ele vai ordenar lá na pasta de backup depois, primeiro tudo que é do dia 1 do mês 1, do dia 1 do mês 2, do dia 1 do mês 3. E se você colocar aqui, desse formato, ele vai ordenar 2018, aí vai puxar o mês, tudo que é do mês 1, tudo que é do mês 2, tudo que é do mês 3. Entenderam? Senão, ele vai ficar uma bagunça. Ele vai aparecer 2018, depois 2019, 2020 e depois volta para 2018. Nesse formato ele vai ficar certinho. Uma alternativa é você criar uma pasta com o ano e uma com o mês. Só que começa a ser muita criação de pasta e para quem está começando, os primeiros scripts começa a ficar meio confuso. Então é mais fácil fazer assim, porque aí você consegue ter um controle depois. É mais fácil para criar o script agora e você consegue ter um controle depois.
Bom, aí agora nós vamos fazer o relatório. Tá. Essa informação que veio aqui, ele vai gravar no relatório, porque você pode programar esse script para executar automaticamente. Ele pode executar automaticamente lá e você não usar mais ele depois. Ou você pode programar lá no agendador de tarefas do Windows e você não ficar monitorando, ele vai fazer automático, você não vai ficar olhando. Então, se você programa o script e tem esses dados lá na pasta de relatórios, tá vendo? Ó, pasta de origem, pasta de destino, data e hora, nome do backup. Bom, aquela ali não precisa. Essa variável aqui não precisa porque ela já automaticamente vai entrar. Se você achou o relatório, ela fez no lugar certo. É útil mais para teste mesmo. E aí, ó, agora como nós já vamos gravar o relatório, aí você tem que ter em mente que, ó, relatórios, ele vai jogar essa linha aqui lá na pasta. Qual que é a pasta? C2.aulas. Com o nome, ó, ele vai puxar a variável da pasta, relatório, data.txt. Aí ele cria o arquivo. Aí aqui, ó, ele vai gerar essa mensagem. Ao invés de ele jogar na tela, que nem aqui, ó, ele vai direcionar para a última linha, aqui, ó, tá vendo? Desse arquivo, que é o mesmo lá, ó. E aí, sucessivamente. Todos esses dados daqui, ele está direcionando lá. Vamos ver lá então se é isso mesmo que ele está fazendo? Ó, apareceu aqui normal. Agora, vamos voltar aqui. Ó, o relatório. Ah, ele abriu lá. Aqui, ó. Nós temos um relatório detalhado aqui, ó. Ah, tá, não. Esse outro dado vai entrar depois. Aí nós temos aqui um relatóriozinho básico, tá vendo, ó? E vai ter as informações. É útil você sempre colocar, tá vendo, esses marcadores? Isso aqui, ó, você escolhe. Eu escolhi o cerquilha e o igual como delimitador. Um para marcar que é o começo e um para marcar que é fim do arquivo. Que é fim do arquivo, não, desculpa. Que é fim do bloco que eu estou programando. Que no caso aqui é o bloco de relatórios. Ele vai gerar a primeira fase, tá vendo aqui, ó? Ele vai gerar a primeira fase dos relatórios. Bom, gerados os relatórios, aí agora nós vamos compactar esse arquivo. Aí o que você vai fazer? Você vai digitar Echo, né? A introdução normal, que nem eu falei. Aí você vai digitar, se você estiver usando o 7-zip, você vai digitar 7z a, que é para adicionar, né? Ele vai criar o arquivo. Nome do backup, a variável nome do backup, aquela variável lá, ó. Tá vendo, ó? Origem. Por quê? Você tem que prestar atenção que primeiro é o nome do backup, primeiro é o destino.
Só que o destino final é outro. Esse aqui você tem que ver que vai ser o nome do arquivo. Você até pode usar o nome do arquivo já como o destino final. Você até pode usar. Mas por hora vamos fazer assim, porque aí vocês vão ver mais algumas coisas durante o script. Porque você pode precisar disso depois. Aí aqui, ó, origem. Então ele vai pegar esse conteúdo aqui dessa pasta e vai jogar dentro disso aqui, que vai ser o conteúdo daqui para dentro daqui. Vamos lá ver? Tá aí? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele criou outro relatório. Cada vez que executar, ele vai criar um. Se você executar dentro do mesmo minuto, não. Quer ver, ó? Eu acho que não mudou o minuto ainda. Ó, se você executar dentro do mesmo minuto, não. E ele, inclusive, sobrescreve o backup que já existe, tá vendo, ó? Mas aí, a hora que você abre o arquivo de relatório, ele vem aqui, ó, os dados duplicados, ó. Porque ele vai adicionando. Se você executar 10 vezes dentro do mesmo minuto, ele vai jogar 10 vezes o relatório aqui. Aí, bom, fez o backup. E agora? Agora, acontece muitos... Ah, tá. Vamos jogar no relatório que ele fez o backup. Vamos lá ver. Ah, tá aqui, ó. O backup compactado em, né? Os arquivos foram compactados ali. Bom, mas pode acontecer por algum motivo do arquivo não copiar, tá? Por exemplo, ó, vamos pôr aqui, ó, aula, conteúdo da aula. Ele não vai encontrar a pasta lá. Aí você vem aqui, ó, e executa o backup. Você vai vir aqui, ó, tá aqui o arquivo. Você vai ver no relatório, ó, ele copiou. O relatório, normalmente, ele vai ficar mais fácil para você ver do que o próprio backup. Então, você vai olhar aqui e ele copiou. E aí? Você precisa de ter uma prova de que ele realmente fez o backup, de que ele não foi lá só e gerou um arquivo vazio. Afinal, é um backup. O backup é uma cópia de segurança. Você precisa ter certeza que essa cópia foi feita. Então, além de você ficar indo lá e abrindo o backup a cada tempo, você abre um, abre outro, para checar se está sendo feito, você precisa de ter uma garantia de que esse backup foi feito. Aí, ó, eu vou copiar tudo aqui e aí eu vou explicando para vocês. Se você usar o comando for, dessa forma, você usar o comando dessa forma, aí aqui, ó, o nome do backup, você põe aqui, ó, começa a entender por que é útil você ter, ó, a variável com o nome do backup lá em cima, porque você pode vir aqui depois e mudar o nome do backup, e você só vai mudar aqui, você não vai precisar de mudar em todos os lugares, todas as verificações. Aí, ó, aí você vai dar um dir. Se você der só um dir lá com o nome do arquivo, ele só vai retornar o nome do arquivo. Se você der um dir na pasta, ele vai retornar o conteúdo inteiro da pasta, lá no relatório. Se você vier e der um dir dentro do for desse jeito aqui, ó, ele vai pegar, vai dar o dir e vai, ó,
ele vai gerar outro comando que vai setar dentro da variável o tamanho do arquivo. Aí, ó, só que ele vai setar como bytes. Vamos ver como que ele vai fazer? Para vocês entenderem um pouco melhor? Deixa eu tirar o barra aula lá de cima. Ó. Ah, não, peraí, ele não tá imprimindo aqui. Eu vou ter que ir lá na pasta para ele mostrar lá. Ó como que ele vai setar. Ele vai setar dessa forma. Aí... tá. Não, mas o kbyte aqui, ó. Esse kbyte fui eu que coloquei. Não se iludam, ele não vai setar com o kbyte. Esse kbyte, ó, fui eu quem vim aqui, tá vendo, ó, tamanho, kbyte. Ele não tem tudo isso. Aí você vem aqui, ó, se você usar o barra a variável aceita os comandos matemáticos. E aí tem os operadores, né, o mais, menos, que é o mais e o menos, o asterisco é multiplicação e a barra é divisão. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa quantidade de bytes e dividindo por 1024, que é 1 kbyte, é 1024 bytes. Aí, ele vai me gerar, me dar o tamanho em kbyte. Notem que, ó, ele está dizendo que o arquivo tem 9 kbytes. Como você está executando o script no automático, você não está vendo. 6. Vamos conferir? Ó, foi esse aqui, às 10h45. 7. Mas, ó, 6. Porque ele vai arredondar para baixo. Então, ele vai retornar como se tivesse 6 kbytes. Essa pequena variação não vai fazer diferença, assim, porque você é só para ter uma base, né? Se você chegar aqui no relatório e tiver 1 kbyte, você vai falar, opa, tá errado. 6 kbytes, aí já é possível. Você está compactando o texto compacta bastante, então ele gerou o arquivo corretamente. Uma coisa muito importante de você fazer é você deixar o script de backup dentro de uma das pastas que vai ser feito o backup. Por quê? Porque você vai precisar de, se perder tudo, você vai precisar de ter o seu backup. Você vai precisar do script para poder continuar fazendo backup no futuro. Então é importante o seu script de backup fazer parte do seu backup. Bom, mas nós vamos pôr isso em um local. Isso não vai ficar jogado, né? Senão ele vai ficar aqui, ó, tudo jogado, tudo misturado aqui. Então eu posso vir aqui, eu preciso, né? Vir aqui e colocar ele. Acho que em vez de fazer por partes, eu vou explicar de uma vez. E colocar ele dentro de uma pasta chamada backup. Então eu vou mover, aí o comando é aquele mesmo, né? Cadê? Bom, então, aí o comando, né, move é esse. Só que o que acontece?
Ó, o sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Porque não existe a pasta chamada backup aqui. Para isso não acontecer, nós precisamos de criar uma estrutura que cheque a existência da pasta. Aí vamos começar a entrar um pouquinho em estrutura de decisão. E vamos ver um outro comando que não tínhamos visto ainda. Né? Que nem eu falei, colocar lá uma divisãozinha, ele vai imprimir em tela isso. Aí vai vir if, se existe destino, entre aspas, não pode esquecer de colocar as aspas. Se existe destino, ele vai imprimir na tela destino existe. Ele vai mandar para o relatório destino existe e o nome do destino. Ele vai imprimir na tela, né, o fim do teste. Aí ele vai colocar lá na tela movendo. Vai executar o comando para mover. E vai dizer, vai colocar lá no relatório movido. E fechar na tela aqui. Embora era bom jogar isso lá no relatório. Ah não, peraí que tem mais coisa para jogar no relatório. Não, ele fechou o tamanho do arquivo. Isso aqui, ó, é bom ir pra dentro do relatório. Para dividir. Aí isso aqui também é bom ir para dentro do relatório. Notem que ele está imprimindo um na tela e mandando um para o relatório. Se você não for ficar imprimindo na tela, né, se você for certeza de que só vai usar lá no gerenciador no agendador de tarefas do Windows, você pode vir e remover uma das linhas. Não tem problema nenhum isso. Aí, isso daqui também é bom ter... ir para lá. Aí ele vai mover o arquivo, né, da origem para o destino. Ó, movido. E vai jogar no relatório. E vai fechar o relatório. Aí vem a estrutura. Se não tiver a pasta lá, ele vai criar a pasta. Tá vendo? Ó, else, se não, se tiver, move. Se não, ele vai pegar, ó, jogar na tela, criando a pasta, ó, destino não existe, criando pasta, vai jogar no relatório, vai pôr na tela e vai criar, ó, lembra? mkdir destino. Então ele vai criar a pasta lá do destino. Como está o caminho completo, então ele vai criar a pasta backup lá dentro da pasta aulas, lá no C2 pontos. E depois vai pôr a pasta criada e vai colocar lá no relatório. Espera aí que tá faltando coisa. Eu copiei só parte do programa.
E aí vem o finalização. Uma vez que já tem a pasta que ele já criou, você pode criar uma outra teste, né, para ver se ele realmente conseguiu criar, se por algum motivo não faltou permissão e ele não conseguiu criar, você pode criar um outro teste pedindo para verificar isso. No caso aqui, eu estou considerando que ele conseguiu. Aí, ó, a mensagenzinha e que para mover, e aí o Ashel movido. Você também pode colocar uma estrutura para checar, do mesmo jeito que eu chequei se ele criou, você pode colocar uma estrutura para ele checar se o arquivo foi realmente movido. E aí ele vai finalizar o arquivo. Tem alguns ajustes que a gente pode fazer para relatório, mas vamos ver então isso. Vamos apagar tudo isso aqui, todos esses testes. Aí vamos executar o comando novamente. Tá aqui, ó. Aquelas variáveis. Ó. Executando o comando. Compactado, ó. Tá vendo? Ó. Tá aqui. Finalizou. 9 arquivos. 7 KB, tá vendo, ó? Backup não existe. Criando a pasta. Criando pasta. Ó. Um arquivo movido. Agora vamos ver como que ficou lá, ó. A pasta backup criada. 7 KB. E o relatório. Tá aqui, ó. 6 KB. Só que note que aqui ele vai dar o relatório, tá vendo? Ele vai dar o tamanho do arquivo com o tamanho do arquivo, ó. Aqui, arredondado para baixo. O Windows, normalmente ele quando ele arredonda para o mais perto. Se ele tiver, que nem no caso aqui, ó, 97, então ele arredonda para 7 KB. Não quer dizer que esteja errado, tá? Não quer dizer que está errado. E nem que vai dar diferença. Mas você tem que só ficar de olho que nem se tá 6 KB, 7 KB, 8 KB, vamos pôr 12, 18, de repente ele aparece 5, ou aparece de novo 6, aí sim, você tem que ver por que ele diminuiu tanto o tamanho do arquivo. E você pode, de repente, num caso, para ficar mais fácil, né, para não ter tudo isso aqui todo dia, para não ter que ficar fazendo toda essa análise todo dia, para ter um relatório todo dia, ou muitas vezes toda hora, porque às vezes você precisa de um backup constante. Então você pode fazer esse tamanho, enfim, o nome do arquivo e o tamanho, em um outro relatório. Você pode jogar, por exemplo, a data, o nome do arquivo e coisa, num segundo relatório, num relatório resumido. Só para você ir comparando se realmente foi feito. Porque daí você abre só aquele relatóriozinho, olha as duas últimas linhas, a última linha, as duas últimas linhas e já vê a data, se foi feito na data daquele dia, o nome do arquivo e o tamanho para conferir se está dentro das especificações que você precisa. Bom, pessoal, que nem eu falei, dá para melhorar aqui o relatório. Deixa eu voltar lá nos relatórios. Pôr, né, mais algumas divisões, dá para você ir fazendo. Só que isso aí vai aumentando o tamanho do relatório. Vai aumentando o tamanho, vai gerando mais complexidade. É útil porque ele fica tudo bem dividido, né? Que nem eu fui tentar começar a fazer aqui, mas ficou meio bagunçado ainda. Tem como dar uma melhorada. Dá para fazer mais controles, dá para fazer muita coisa, mas o básico é isso. A partir daqui agora você já vai conseguir partir para fazer uns relatórios
muito interessantes para fazer muita coisa com seus scripts. Eu espero que tenha ajudado aí, espero que vocês tenham gostado, que tenha deixado claro. Precisando aí, ficando alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A partir daqui, ó, você pode pesquisar na internet e conseguir muito mais coisa. A intenção era introduzir vocês com o script, né, para vocês começarem a poder fazer alguma coisa tal. E quando chegarmos nas aulas de programação, lá nos cursos de programação, não ficar totalmente perdido. O que é isso? São scripts simples, são coisas bem básicas, úteis para o dia a dia, que vocês vão usar aí no seu dia a dia com certeza, principalmente para fazer alguma, que nem na empresa onde você trabalha, muitas vezes você pode fazer um backupzinho tal, são coisas úteis. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.